O tema de hoje é esse. Não queremos é ficar sem equipamento, né? Não tem nada pior do que você ter uma atividade programada, você ter sua operação do dia a dia comprometida porque você ficou sem máquina. O que a gente faz dentro de uma operação, dentro de um aterro sanitário, de uma operação qualquer que envolva equipamentos pesados, depende fundamentalmente da eficiência e do funcionamento das máquinas. Essa preocupação em manter os equipamentos confiáveis é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo inteiro nas operações de aterro sanitário. A confiabilidade do equipamento é a confiabilidade do próprio processo. Quando a gente imagina nosso processo produtivo, ele envolve os equipamentos. Então, se você não tem confiabilidade no equipamento, você vai ter problemas operacionais que vão impactar o seu cliente, você vai ter falhas internas, falhas externas, e você vai ter um processo frágil, né? Porque você tem um elo daquele processo, que é a máquina, que tem fragilidades, que você não tem confiança nela. Para você não ter um processo frágil, você precisa ter confiabilidade. O desafio é esse, né? Dizer como. Né? Como é que eu atinjo confiabilidade nos equipamentos? Como é que eu consigo? Que mágica é essa? Né? Que remédio eu tenho que tomar para amanhã poder dizer que eu tenho confiabilidade no meu parque de ativos? Isso passa por uma situação de dimensionamento, passa por uma situação de número de máquinas disponíveis, anos dos equipamentos, a questão da própria estado de conservação geral das máquinas, mas tudo isso tem um ponto inicial e tem uma coisa que consegue, inclusive, potencializar os investimentos feitos nos equipamentos. Hoje, quando a gente fala de um trator de esteira, do porte que se usa no aterro sanitário, você está falando aí de investimentos na casa de 1,5 milhão, 1,7 milhão. Quando você fala de uma escavadeira, como tem aí duas na foto, você está falando de investimentos acima de R$ 1 milhão. Então, para você potencializar esse investimento e manter esses ativos eficientes e confiáveis no longo prazo, você tem que se preocupar em ter um bom programa de manutenção proativa, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a manutenção proativa, ele usa e abusa do termo proativa, porque é essa mesmo a ideia, esse é o conceito, é buscar proatividade na manutenção. Proatividade é estar à frente, é estar antes, é antever as coisas, é estar um passo à frente dos problemas. Então, para isso, você tem que investir justamente num sistema que ele permita detectar falhas prematuras, falhas eminentes e bloquear as causas dessas falhas. Então, você vai bloquear um processo que se você não tivesse essa ação, ele acabaria convergindo para uma falha e, portanto, uma perda de confiança no seu processo. É importante a gente trabalhar sempre com esses conceitos, né? A gente sempre volta com esse tema, mostrando essa questão do conceito da confiabilidade, né? E o próprio objetivo da manutenção. O objetivo da manutenção não é consertar o equipamento. O objetivo da manutenção é fazer com que ele não quebre. E isso não é um conceito difícil, isso não é um conceito impossível, né? Não quebrar é desejável e possível. Tanto que você tem aí, como exemplo da foto, equipamentos que não podem quebrar. Então, a gente compara muito essa questão da nossa busca pela confiabilidade à manutenção de aeronaves, a manutenção de equipamentos que têm uma criticidade e uma importância aí muito grande no sentido de não deixar que aconteça quebra. É importante a gente também entender que manutenção e operação, elas não possuem objetivos diferentes. Elas são setores diferentes de um mesmo time. Portanto, os objetivos, elas são iguais, né? Elas têm posições diferentes. A gente, quando inicia os treinamentos e quando começa a fazer um programa de eficiência operacional dentro de uma operação, de um aterro sanitário, a gente mostra muito essa questão e esse efeito de que o goleiro e o atacante, né, o zagueiro e o lateral, o meio de campo, o centroavante, eles têm posições diferentes, eles têm funções diferentes, eles exercem atividades diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que manutenção pré-uso, ela não é feita pela equipe de manutenção, e sim pela equipe de operação. O usuário da máquina é também mantenedor do equipamento. O usuário da máquina é também responsável por fazer checklist, fazer manutenção pré-uso, detectar falhas e, antes de mais nada, controlar prazos de manutenção. São atividades que são inerentes ao operador e não são de outro departamento, senão dele mesmo. Então, essa é uma preocupação que a gente traz para a mesa sempre que fala sobre manutenção de alto nível, sempre que fala sobre manutenção proativa. E tem um outro conceito que a gente procura trazer para a operação também, que é a questão das
máquinas alugadas, né? Existem contratos que operam com máquinas terceirizadas. Existe o contrato de renta, a máquina é de um locador e esse locador é responsável pela manutenção. Algumas operações têm essa visão, né, de que, pelo fato da manutenção não ser responsabilidade do locatário, né, do aterro, da operação, manutenção não é uma preocupação dele. E ela é uma preocupação dele. Primeiro, porque o usuário do equipamento está dentro do aterro, a operação impacta a manutenção, portanto, essas preocupações com relação a manter o equipamento confiável e com a vida útil adequada, eles acabam voltando para o fornecedor, para o cliente de alguma forma. Então, não existe almoço grátis. Se eu tenho uma operação que sacrifica o equipamento, se eu tenho um operador ou uma estrutura operacional que força o equipamento, quem vai ficar sem equipamento sou eu. E não importa se eu não estou pagando a hora daquele equipamento parado por quebra. Importa que eu estou sem o equipamento para operar no momento que eu preciso. Então, e essa conta acaba sendo muito mais alta do que a fatura de locação que o equipamento tem. Manutenção é preocupação, sim, do aterro sanitário, independente da máquina ser alugada ou não. Lógico que você não vai executar tarefas de manutenção, todas elas, mas você vai executar algumas delas, como, por exemplo, checklist, limpeza do equipamento, e vai ter o controle dos indicadores, né? Vai combinar um acordo o chamado SLA, né? Um acordo de nível de serviço com o seu fornecedor, e vai dar a ele condições também. Vai cobrar e vai dar condições. E vai cobrar o quê? Você vai querer saber como está a manutenção preventiva dele, vai pedir relatórios de manutenção, vai pedir análise de óleo, para saber se ele está executando práticas de manutenção preventiva, porque com isso ele reduz os seus custos e consegue lhe atender de forma mais confiável. Então, essa preocupação de que manutenção é também um assunto do locatário, do usuário do equipamento, é um conceito que a gente traz aqui antes até de começar a falar sobre o tema.